vereador Locadora atribuiu na tribuna livre da Câmara Municipal de Bauru, aqui em sessão ordinária, a dificuldade em relação à questão socioeconômica, a miséria que está presente na periferia desde antes da pandemia, agravando nessa situação, mas a gente tem um aumento substancial de furtos e roubos de destino, desde materiais simples até coisas mais valiosas que dificultam a ação e a convivência das pessoas. Nos últimos dias, eu fui convidado à escola Rainha da Paz. O que acontece? A mesma escola foi furtada 4 vezes em 22 dias. A mesma escola. E lá no Vila Dutra tem um poste. O poste foi serrado e levado. Lixeiras nas ruas, estão roubando lixeiras, até porque eu acredito que deve ter pelo preço que estão pagando pelo ferro. Tem o ferro, o alumínio. Então o que acontece? Aumentou demais os furtos. Você consegue perceber o aumento desses furtos. Então eu acredito que precisava pegar mais intensamente no que está acontecendo, na fiscalização, entender quem que está comprando essas pessoas, até porque a gente sabe que quem faz esses furtos são usuários de crack, são usuários. Os usuários, eles estão furtando, estão cometendo um crime, mas a pessoa que está absorvendo, que está comprando essas coisas dessas pessoas, essas pessoas, elas têm que ser identificadas, porque elas estão forçando com que alimentando a vontade que essas pessoas têm de estar fazendo esse furto. Então é um caso assim, você vê que às vezes quando você vê uma pessoa, ela roubando uma lixeira, ela roubando, no caso aí, a escola, as fiação, no caso esse o poste, não é aquela questão que você fala assim, a pessoa está passando fome, como você diz, depois de uma pandemia, o tanto de gente que está passando fome. Não, essa pessoa ela não fez esse furto para matar a fome, ela fez esse furto para fazer o uso de drogas. Então precisa pegar intensamente, precisa verificar o que está acontecendo, quem as pessoas que estão comprando, para tentar diminuir esses furtos na cidade de Bauru. Nos bairros tem 2 dificuldades, então, para o governo municipal fazer, além do papel da polícia, porque tem essa questão social da fome para assistência social, para tentar socorrer o mínimo de assistência no dia a dia, e tem esses furtos relacionados ao consumo ali da droga, do vício do dia a dia, com prevalência do crack, que a polícia relaciona, até grade de boca de lobo está sendo levado. Não, estão levando tudo. No momento eles estão levando tudo. O crack é uma droga que destrói, então os usuários de crack eles não pensam 2 vezes, né, o que fazer para conseguir dinheiro para usar a droga. Então o que acontece? Tem essa questão e tem a questão das pessoas que hoje estão passando fome na periferia. Aumentou muito o número de pedidos, o número de pessoas que mandam mensagens falando que não tem o que comer em casa. Então o que acontece? Tem que ter esse balanço, tem que entender o que está acontecendo. A gente tem aí como a delegacia lá na favela São Manuel, que era uma delegacia. Você vê, ou era um lugar que era uma delegacia, hoje é um ponto de usuários de crack. Então, isso precisa ser revisto, precisa acabar. E um ponto que eu falo, tocando nesse assunto da delegacia, precisa ser feito algo lá imediatamente. É uma saúde pública, é algo que ali, por enquanto, estão só os usuários usando o crack lá. Mas isso pode vir a acontecer coisas pior, de acontecer crime lá, de acontecer alguma ação violenta lá dentro. Então, precisa muito tomar cuidado nessa ação. A periferia está tomada demais por esses usuários de crack. Obrigado ao vereador Locadora. Ele comenta o exemplo da questão do 1º distrito policial, lá na altura da Vila Pacífico, Vila Falcão, que servia a um distrito policial e tem um plano para, como prédio do município, virar um posto da assistência social do CRAS. Mas, como ele disse, isso precisa ser realizado com urgência.